Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live do Convida, que na verdade eu tô na dúvida se vai ser uma live do Convida ou se vai ser um Vida Verde entrevista, eu não sei muito bem ainda, com o amor da minha vida, Renata Mendes. Remendes, seja muito bem-vinda. Eu tentei você participar do Convida durante o Convida, mas você tá em Innsbruck, eu tô na Índia, não rolou. Seja muito bem-vinda, graças a Deus a gente conseguiu fazer isso aqui. Sim, obrigada. Mas, eu tô muito louca de horário aqui, a gente tentando conciliar todos os horários com o horário do Brasil. Realmente só deu agora e por um limite de tempo também. Sim, tipo, tô pegando tua hora do almoço, assim, né? Tipo, Sim, você sim. vai ficar à base de suco verde hoje, ou sei lá o que que as pessoas comem aí na Ai, Áustria. adoraria, eles só comem batata e queijo. E daí, como eu não como queijo, então só fica na batata. Maravilhoso. Deixa eu compartilhar aqui o link da nossa live com as pessoas. Beleza, acho que foi. Acho que as pessoas estão entrando aí. Eu vejo que já tem algumas pessoas que estão conseguindo visualizar o nosso papo. E depois eu vou deixar isso aqui aberto. A minha dúvida, Muzi, e aí se você me permitir, eu sei que você me permite porque você não se importa com essas coisas, é que eu coloque essa live no YouTube logo, em vez de deixar ela restrita ao Convida. Então eu acho que eu vou nomear ela como um Vida Verde Entrevista, porque a gente não fez ainda um Vida Verde Entrevista, eu quero fazer e você não tem tempo e eu não tenho tempo, e esse aqui vai ser nosso Vida Verde Entrevista número 2, número 3, número 4, sei lá quantos que a gente vai conseguir fazer na vida. Então acho que eu vou deixar liberado no YouTube, aberto para geral, só que na verdade essa live aqui, ela era para ser como uma parte do Convida. Eu queria que tivesse acontecido durante o Convida. Eu estava acordando 4 da manhã para fazer as lives do Convida, e você na Áustria, o horário era mais ingrato ainda, e com o tanto que você tem de obrigações aí, ia ser mais difícil para você. Primeiro de tudo, vamos começar com o seguinte: o que que você está fazendo na Áustria, mulher? O que está acontecendo? Além de passar frio e ver neve caindo, Sim. eu estou fazendo um mestrado em estudos de paz e transformação de conflito internacional. É um programa de mestrado que tem a parte teórica e acadêmica, mas também é muito preparação de campo, que dura 2 anos com a entrega de tese. E ele é separado por módulos. Então, o principal, ele é um dos mestrados mais reconhecidos de inovação em estudos de paz no mundo, Uau. reconhecido pela Unesco, como estudos de inovação sobre paz e conflito e transformação de conflito. Então, é bem interessante, porque tem pessoas de todas... Hoje tem 38 pessoas de 16 países aqui. E Uau. comigo são 3 brasileiros, então a gente não está tão mal assim no Brasil, pelo menos. Já tem alguns Maravilhoso. outros brasileiros que já fizeram. Sim, mas o que que te levou a selecionar, a escolher esse mestrado? E, assim, qual é o teu objetivo com isso? Você está aprendendo essas ferramentas ou desenvolvendo esses estudos aí para usar ele de que maneira na tua prática no Brasil? Acho que minha primeira resistência em fazer esse mestrado foi porque eu não curto muito esses formatos acadêmicos muito de Quadrados, né? racionalização, quadrados de racionalização, de teorização sobre uma coisa que é muito prática. Sim. Então, tem muitas pessoas que fazem trabalho dentro de conflito e transformação de conflito que trabalham apenas na teoria e nunca foram para um campo. Então, tem uma distância gigante do que acontece no campo, onde que as pessoas sofrem o conflito diretamente. Isso a gente está falando de conflito de guerra, né? Não Sim. só os conflitos diários, mas e quem toma as decisões em relação a esses conflitos. Então, esse é dos maiores motivos que eu fiquei receosa de vir aqui para ver, será que vai ser essa coisa racionalização, Sim. de a gente só tudo que está na academia é o que é aprovado. Então, espera só um minutinho. Claro.
minha roomie. Maravilhoso. Então, eu fiquei pensando, mas um amigo meu, um grande amigo meu, o Luiz, ele falou que eu ia gostar muito. E daí eu fiquei procurando e daí eu entrei bastante para ver. E a coisa que mais me chamou a atenção aqui foi que eu tinha a possibilidade de ser treinada com vivências para ver o que é na prática entrar numa situação de conflito grande, no sentido de guerras e lugares onde tem muito pouca segurança, onde todas as pessoas civis têm pouquíssima segurança. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Muzi, não vai me entrar em situação de guerra, pelo amor de Deus, que a gente já tá aqui, tem tanta coisa pra fazer nessa vida, tu ainda vai me entrar em situação de guerra, pelo amor da madrugada. Mas acho que um dos principais motivos que eu fiz isso, porque o meu trabalho é no Brasil, primeiro que tem conexão internacional, isso é muito importante, relevante para fazer mudanças estruturais no Brasil. Então, quando a gente tem suporte externo, normalmente as coisas funcionam. E também por uma questão de credibilidade. Então, acho que quanto mais credibilidade eu tiver e um título de mestre em estudos de paz me dá bastante credibilidade para eu fazer e falar exatamente o que eu penso, o que eu quero, e as pessoas começaram a me ouvir. Sim, sim, maravilhoso. Tamo junto. E então tá bom, já que a gente já falou um pouco do que tá rolando agora, eu queria aproveitar para trazer um pouco para as pessoas que assistiram tua palestra e que pediram muito, inclusive, pra gente fazer essa live, como é que tu chegou nisso tudo? Da onde veio esse teu impulso de querer agir? Porque o Activeda tem 35 anos, o Instituto Mundo da Flora tem 48 anos. Quem olha pra você acha que você tem 28 anos, mas você tá na casa dos 70, 80, né, de experiência. Muzi, eu acho que você vive em anos de cachorro, você sabe, né? Pra cada ano humano que você tem pelo menos uns 7 anos de experiência internacional. Você já passou, tipo, não sei quantos anos na Índia, já organizou palestra do David Frawley, já teve com Madre Teresa de Calcutá em campo, tava lá no palanque com Martin Luther King Jr. durante a palestra lá de Washington. Você é o Forrest Gump da resolução de conflitos, entendeu? Você estava em todas as partes. Então, conta um pouco pra galera da onde surgiu essa coisa da Renata que quer solucionar os conflitos do planeta Terra inteiros. Na verdade, eu nem quero. Agradeço a posição que você me deu, a idade que você me deu. Realmente eu tenho um pouco mais de 70 anos. Sim, temos, né? Temos. Mas, tirando os exageros, eu já fiz muita coisa porque eu sou uma curiosa. Eu sou uma curiosa e quando eu tenho uma oportunidade, eu vou lá e pego. Então, Sim. isso é o que me fez ter diversas experiências na minha vida. Então, eu não esperava algumas coisas acontecerem, eu simplesmente ficava atenta quando elas tinham ali. E foi isso que aconteceu, surgindo para fazer todos os tipos de trabalho que eu fiz, me envolvendo com essas pessoas e fazendo um trabalho de qualidade. Obviamente que eu me capacitei, né? Então, eu sou formada em administração. Então eu tenho esse olhar meio que olhar processos e como que funciona e executar. Sim. Então isso um pouco nasceu aí no meu DNA. E também eu venho de uma família que é de advogados, e então o tema ética e justiça, justiça no sentido de direitos humanos mesmo, né? Do que é, como é que a gente cria mais equilíbrio na vida, foi desde todos os almoços e jantares na minha casa quando eu cresci. Então isso era muito latente, né? Então quando eu me percebia muito que eu tinha várias coisas para oferecer e eu procurava formas de oferecer isso. E isso veio muito através do trabalho voluntário. E eu não posso dizer que nada disso foi programado. Sim. Tudo isso foi acontecendo e muitas das coisas do que eu comecei a fazer, então eu fiz administração, trabalhei em mercado financeiro, até os meus 20 e poucos anos, todo mundo estava achando que eu era uma perdida na vida. Então, porque eu fazia cada hora uma coisa. Me E até eu identifico. achava, eu falava, gente, eu devo estar muito perdida, Sim. né? Porque nada conecta com nada.
Mas depois de um tempo, tudo começou a conectar, né? Sim. Então, tudo começou a conectar. Então, sabe quando a gente fala de samadhi, né? Mini samadhi, e faz umas conexões e fala, ah, era isso. Sei. Então, então veio muito. Eu fiz várias coisas, muito por uma curiosidade, para eu saber se eu queria fazer ou não. Então, tem essa questão, não adianta eu me falar que é legal ou não é, eu preciso muito experienciar Sei. para eu dizer se é legal para mim ou não. Então eu fui começando a entrar nisso. Então o yoga, eu comecei a fazer isso porque eu sempre gostei, não sei lá, porque eu queria ir para a Índia desde que eu tinha uns 10 anos de idade. Então, Índia, eu quero ir para a Índia. Daí, quando eu fui morar fora, na França, meu primeiro livro que eu li foi A Vida de Buda, em francês. Sim. E depois eu comecei, eu queria ir para a Índia, mas não sabia direito por quê. E daí eu comecei a praticar yoga, né, como eu já disse, para ficar com o corpo da Madonna. E, Sim. Maravilhosa. e, e daí as coisas começaram a acontecer, que surgiu esse projeto que era de dar aulas de yoga dentro da FEBEM, que Sim. foi idealizado pela minha primeira professora de yoga, a Márcia De Luca. E daí depois eu entrei nesse projeto e quando eu mexeu comigo de uma tal forma que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ter esse impacto na vida das pessoas, esse tipo de significância, eu quero dedicar minha vida, né, meu trabalho, meu tempo, minha vida no sentido de tempo, a esse tipo de impacto e não ficar fazendo o dono de uma empresa ganhar mais dinheiro e eu Sim. sofrendo. Então, isso que me motivou, porque ver o efeito que eu tenho de coisas que são minhas nos outros e o efeito dos outros que tem em mim. Como eu aprendo muito, muita gente confiou em mim quando eu falei, o David Fowler, que nem você mencionou, eu estava num retiro dele e ele perguntou, a Shambhavi, a mulher dele, me perguntou, Renato, você não quer dar amanhã aula de yoga? Eu estava ali nos Himalaias, onde a galera se A iluminou. galera do yoga, né? A galera toda se iluminou, machista, e daí você quer dar uma aula de yoga, assim, com David Foley ali, professores dos Estados Sei. Unidos, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que acontece. Sim. E a partir disso eu também fui, né, as portas são abertas, tinha um quê de cara de pau bastante, sempre tem, Sempre. de vamos ver no que dá, e me jogando nessas experiências, e por causa disso, uma coisa foi me levando a outra. Então, David Frawley, estudo com, né, esse trabalho com yoga, fez eu conhecer o David Frawley, e do David Frawley fez eu conhecer toda a pluralidade que tem os Vedas, e por causa dele eu conheci o Dayananda, que é o meu guru, que eu conheci também a Glória Arieira. Então, Sim. todos, eu fui, né, uma pessoa foi me Padma levando a Shri, Glória Arieira, diga-se de passagem. Sim, Padma incrível, que Shri. recebeu um prêmio Sim, a maravilhoso maior honra agora. que o governo indiano outorga para um Sim. cidadão. Quem sabe um dia eu aspiro algum dia chegar a Padma Shri. Que isso, cara. É maravilhosa e Maravilhosa. merecidíssimo, porque o trabalho que ela faz é, é uma dedicação de vida, Sim, realmente. E eu tenho a sorte de tê-la bem próximo, e como eu tenho esse lugar meio que eu sei fazer as coisas, organizar as coisas, então eu sempre tive contato num lugar também um pouco pessoal, do sim. backstage, com essas pessoas, que é um lugar bem privilegiado. Então uma coisa foi me levando a outra, e os meus amigos também sempre me trazem muitas provocações para os meus pensamentos, de questionar o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo e para fazer mais também. E isso foi que me levou para o empreendedorismo social, por causa do Raj, meu amigo, e que me levou ao Instituto Amani, que daí eu tive coragem de falar esse sonho em voz alta, que eu queria ajudar mais meninas que estavam lá dentro da fundação, que só tinha contato com yoga nelas, e daí isso daí se tornou o Instituto Mundo Flora, que daí eu conheci outras pessoas, daí eu vi a necessidade, eu vi o que eu fazia dentro da unidade que eu dou aula de yoga, muitas vezes era uma mediação de conflito, eu nem sabia que tinha nome para isso, daí
Então fazia um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Então, daí eu fui estudar isso, porque eu também, que nem você, eu sou uma nerdzinha, então eu adoro estudar as coisas e Sim. entender as suas conexões. E isso foi me levando para estudo de paz, que eu já conheci a Linha Dinsky, que é também de São Paulo, do Palas Atenas. Já tem 12 anos que eu conheço ela, e o trabalho dela com meditação e cultura de paz. Então, era meio jogado, e daí, de repente, começou tudo a ficar junto. Sim. Então, sei lá, eu chego nos lugares, eu experimento e de repente eu vejo no que dá e sempre não tem nenhum conhecimento que seja descartável. Todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida me serviu para alguma coisa, ou para saber o que, que eu quero, ou para saber o que, que eu não quero, o que, que funciona, o que não funciona para mim. Sim. Então, conhecimento sempre é bem-vindo. E é assim que eu chego para fazer as coisas. Não, e isso é maravilhoso porque a gente é praticamente a mesma pessoa, né? Você é uma versão paulista, mas a gente é muito parecido. E eu tenho algumas pessoas que eu preciso agradecer aqui nessa live. A primeira delas é a Shanti Correia. Shanti, Ai, Shanti, maravilhosa. Shanti um dia me liga e fala: Matheus, você tá no Brasil? Falei, tô. Onde é que você tá? Falei, tô em São Paulo. Você precisa conhecer a Renata Mendes. A Renata Mendes é você, igual a você, só que linda, mulher, nananana. Vocês precisam se conhecer, vocês vão se dar muito bem. E aí a gente descobriu que não só a gente tem muita coisa em comum, como a gente tem uma paixão em comum, que é o Rumos, que foi a origem que foi a origem, né, desse relacionamento aqui que vai continua evoluindo. Graças a aí agora agradecido a Shanti, eu preciso agradecer a você, porque você me deu duas coisas que mudaram a minha vida completamente. A primeira coisa que você me deu que mudou a minha vida completamente, em conluio com Maria Clara, Clarinha também, segunda pessoa, que tá inclusive aqui live, mandando comentários nos comments. Então você e Clarinha me ensinaram, me mostraram, me apresentaram a ideia do que é uma empresa social. Eu antes pensava, vou abrir uma ONG. E aí vocês falaram, não faça isso, você pode fazer um departamento social no Vida Veda. E aí vocês me abriram a mente para uma ideia que é a realidade do Vida Veda hoje em dia. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que agradecer você e a Clarinha, que vocês mudaram a vida do Vida Veda simplesmente para sempre, graças ao suporte maravilhoso de vocês. A segunda coisa é que você foi a primeira pessoa que um dia virou para mim, eu não sei o que eu falei, e você falou, maravilhoso. Aí eu falei, cara, mas quem é que fala maravilhoso? Maravilhoso é meio superlativo demais, Renata. Não, mas, cara, você falava maravilhoso o tempo inteiro. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa, maravilhoso, 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 maravilhoso. E aí eu percebi que eu comecei a usar maravilhoso. E mudou, eu nunca usava a palavra maravilhoso, que fica aqui registrado nos anais do Vida Veda. Eu nunca usei a palavra maravilhoso até conhecer Renata Mendes, a.k.a. Rumos, que me disse que a palavra maravilhoso é muito maravilhosa. E aí agora as pessoas acham que é minha assinatura. As pessoas falam, como diria o Matheus, maravilhoso. Eu falo, não, não. Isso é da Renata, isso nem é meu, eu aprendi com a Rê. Então, assim, preciso agradecer a Clarinha, preciso agradecer você por expandir meu vocabulário na direção do que tudo de maravilhoso no planeta. E aí, queria fazer uma leve transição, porque a gente tem um tempo limitado hoje, porque já estou tomando seu almoço, daqui a pouco você vai ter que ir lá resolver conflitos no Oriente Médio, ou seja lá o que vocês fazem aí em Innsbruck. Eu queria entrar nessas distinções, né? O que é o mundo aflora, o que é o Activeda, o que é o Aparigraha, o que é o projeto Vozes. Porque a gente está... graças ao Convida, eu tive a loucura, o sonho, sei lá, de apoiar esses projetos. Então, para cada pessoa que palestrou no Convida, o Vida Veda doou R$ 500 para esses projetos que você está direcionando aí. Então, queria até apresentar ele para as pessoas. A gente já fez alguns vídeos, já falei um pouquinho sobre eles, mas acho que vale muito a pena explicar o papel do Activeda, do Mundo Aflora, do Aparigraha e do Vozes. O que é isso tudo? Explica para a gente um pouquinho, por favor. Bom, agradeço demais a sua
o seu agradecimento da minha provocação aí para você, minha e da Clarinha, de deixar isso bem alinhado, isso, porque negócios sociais é um modelo, é muito novo hoje em dia, e então fico feliz que isso tenha te impulsionado para também estar mais Muito. alinhado com Vida Veda. Então, fico muito feliz e mais feliz ainda que dentro desse primeiro formato aí, quem foi beneficiado foi os projetos no qual eu idealizei. Claro. Nada mais Então, justo, né, pro círculo ficar totalmente fechadinho. então me sinto honrada e muito feliz e fiquei quando você me conversou comigo sobre isso, eu fiquei muito feliz, meu time também ficou muito feliz que a Sim. gente ia receber esse esse aporte aí de vocês para concretizar mais coisas e poder ajudar mais gente. Então, respondendo sua pergunta e sendo bem prática, assim, eu faço muitas coisas e é super natural todo mundo ficar confuso porque ninguém sabe direito o que eu estou fazendo. Então, é, porque isso é real, eu faço milhares de coisas. Sim. Então, mas para separar, ser bem pragmática, existe o Activeda e existe o Instituto Mundo Aflora. O Activeda, ele existe, ele é o meu, que é um negócio social, com impacto social, que deixa o autoconhecimento acessível às pessoas para a construção de paz. Então, dentro disso, é muito da palestra do que eu fiz, falando dos 3 pilares para uma vida plena. Então, é muito dentro dessa construção. O que é Sim. um negócio social? Né? Eu acho que isso é Ai, importante falar. maravilhoso, sim. Então, um negócio, né, com impacto social é uma empresa com fins lucrativos que destina parte do modelo de negócio é construído para ter um impacto social. Então, o yoga ele tem um impacto social por si só, porque ajuda as pessoas a ficarem mais conscientes delas e cria uma vida mais equilibrada, se o entendimento de yoga for adequado, e ao mesmo tempo, como é que funciona o negócio disso? Então, cada empresa que me paga um treinamento, uma palestra ou um curso que eu dou, tem uma porcentagem que eu destino para deixar acessível financeiramente para as pessoas, ou para fazerem cursos comigo, então são bolsas, 50% a 100% de bolsas, e também de desenvolver projetos ou palestras e cursos, as mesmas coisas que eu ofereço, o mesmo conteúdo, adaptando a linguagem para deixar acessível, isso para qualquer contexto. Então, pode ser uma aula que eu dou, por exemplo, que eu falo aqui, que eu fiz a palestra, é diferente do que eu faço dentro de uma empresa. Eu Sim. uso outras palavras e outros os exemplos. Isso que eu chamo de acessibilidade de linguagem. E dentro de parelheiros, na periferia, eu faço com outra linguagem, com outros exemplos. É isso que é Sim. acessibilidade. Então, não é uma filantropia, mas é como eu posso incorporar no meu negócio o dinheiro que eu ganho para deixar isso acessível. Então, eu acho que um dos motivos que eu aceitei fazer a palestra, no meio de toda a confusão e falta de tempo, Sim. inclusive de a gente fazer essa live, é porque você tem uma plataforma que é super bacana, uma alta credibilidade, e as pessoas acessam isso. Então, isso é o grande objetivo do Activeda, é Sim. deixar acessível todo esse tipo de conhecimento que eu aprendi com professores muito incríveis. Eu deixei numa coisa que fez sentido para mim, para o meu desenvolvimento, e é assim que eu passo. Então, esse que é o Activeda. E o Activeda, ele tem um projeto social que é dar aulas de yoga dentro da Fundação Casa para meninas que estão em privação de liberdade. E eu faço isso há 17 anos. É voluntário, mas tem custos isso. Sim. Então, inclusive para viabilizar, tem custos disso. Para a gente deixar organizado, a gente saber quantas pessoas foram, para a gente poder passar Estou com palavras em inglês na cabeça. Fala que eu Para a gente passar traduzo fala que eu pra traduzo para gente, Gujarati. para a gente passar um relatório tanto para os nossos parceiros, para quem apoia, e também para a gente, as meninas que saírem, entram em contato com a gente saber quem é, o quão envolvida estava com a gente.
E as aulas de yoga dentro da Fundação Casa, esse projeto, ele é parceiro do Instituto Mundo Aflora. Daí agora eu vou para o Instituto Mundo Aflora. O Instituto Mundo Aflora é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG. Legal. Por que eu criei uma ONG, já que eu tinha um negócio social? Porque para fazer contratos com o governo, fazer algumas parcerias e deixar uma coisa mais ampla, eu não posso ser uma empresa. Sim. Minha empresa tem que passar por um processo legal. Então, para fazer porque ainda legalmente não existe empresa social. Legalmente não existe ainda. A gente sabe que a gente tem um delay aí das leis enquanto as coisas estão acontecendo. Então, a ONG, ela é 100% sem fins lucrativos. Então, obviamente tem uma estrutura que tem que ser paga, pessoas que trabalham, tudo claro. Isso, mas ela é uma ONG que eu fundei também, mas hoje eu não sou a presidente, tem outras pessoas trabalhando, no Activeda tem pessoas trabalhando comigo também, então não sou eu que faço o circo inteiro acontecer. Sei. Então, o Instituto Mundo Aflora, ele veio muito dessa experiência que eu tenho dentro da Fundação Casa dando aula de yoga, porque eu vi as meninas saindo, nunca tive contato com elas, depois quando elas saíam, ficava me questionando o que acontecia com elas, até que uma menina procurou e pediu ajuda para pagar a faculdade. A gente ajudou, ela se formou, e eu falei, eu quero mais Danielas, o nome dela é Daniela, eu quero mais Danielas. Então, foi aí que começou a ideia, que eu tive a coragem de falar 12 anos depois de que esse sonho, algumas pessoas têm um time diferente, porque eu sabia que ia fazer um na minha vida, Sim. E eu queria ficar, e eu ainda não tinha falado antes, porque para mim era ainda muito importante passar 2, 3 meses na Índia estudando e ficando no ashram e não pensando em problemas muito grandes. E agora esse tempo acabou, né? Agora está na hora de problemas muito grandes. Exato. E daí, então, o Instituto Mundo Aflora, ele tem diversos projetos embaixo. A gente trabalha com 3 pilares, basicamente, que a gente oferece um programa que chama de Olhos nos Talentos, dentro das unidades, dos centros de privação de liberdade ou semi-liberdade, que a gente traz parceiros para darem cursos para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, socioeconômicas e de direitos humanos. Então, a gente ajuda as meninas a se formatarem, se conhecerem, estarem prontas para elas estarem mais preparadas isso. Porque isso é adicional ao que já a Fundação Casa oferece. Sim. Então, a gente entra também e a gente ativa a nossa rede, porque a minha rede é muito grande e só aumenta, porque mais gente vem ajudar o Mundo Aflora. E daí a gente trabalha no segundo pilar, que é através de advocacy, então a gente tenta influenciar a política pública, fazer coisas, entender o que está faltando, quais são as lacunas, para a gente trazer inovação social para isso, ficar falando com um monte de gente que pensa diferente da gente, para ver como que a gente encontra o comum acordo, trazer esse assunto para a mídia, então estabelecer parcerias sobre esse assunto, porque não é um assunto fofo, que as pessoas gostam de falar. Então é crime e prisão e mulher. Então ninguém gosta de falar esses 3 conceitos juntos. Não, você escolheu a dedo, Renatinha, o que você queria dar. Senão nem brinco. E daí o terceiro pilar que a gente trabalha, que é quando as meninas saem. Então, as meninas saem, a gente oferece mentoria e oportunidade de curso, né, de educação e de trabalho. Então, a gente tem parceiros e a gente só funciona com parceiros. Então, a gente trabalha em rede o tempo todo, falando com um monte de gente, engajando um monte de gente, e esse é o nosso modelo que vem funcionando até então. E que a gente descobriu recentemente como é que funcionava, porque ninguém está fazendo isso, então Sim. Não tenho nem de quem copiar. Então, é uma coisa que vem. E daí surge o programa Vozes, né? O programa Vozes veio de uma demanda da Fundação Casa, que fez uma pesquisa falando que não existia nenhuma metodologia específica para tratar meninas que estavam em medida socioeducativa. Uau. E daí eu fiquei fuçando, daí eu fui ver que não existia nem no sistema prisional para mulheres.
Então, todo o sistema prisional é desenhado para homens. E isso, para uma mulher que está na prisão, é horrível, porque você menstrua, você é mãe, você entra grávida, e todas as outras convivências de que está em conjunto com um monte de mulheres. Então, e saúde da mulher especificamente. Então, e daí essas coincidências que não são coincidências da vida, eu conheci a doutora Stephanie Covington, que é uma americana, uma psicóloga americana, que ela aceitou, daí vem a cara de pau. Claro. Vamos tomar um café? Estou aqui na Califórnia, vamos tomar um café. Sim. E daí ela aceitou, a gente ficou melhores amigas de infância, depois de 1 hora. Como é sempre, é isso aí sempre. E daí ela ofereceu uma metodologia para ela. Eu perguntei, a gente pode aplicar aqui, a gente pode aplicar no Brasil? Ela falou, lógico. E daí foi todo o processo da gente, que demorou 2 anos, a gente pegar a metodologia, o meu consultivo topar a gente fazer sem ter dinheiro, e daí resolver como é que vai fazer, e daí ela veio para o Brasil, a gente conseguiu fazer o primeiro seminário no Brasil falando sobre trauma e justiça em mulheres, que foi em outubro de 2018, e para aí também a gente chamou todos os atores que participam do Cuidados aos Jovens, para colocar todo mundo no palco, para ver se a gente conseguia um engajamento em relação a essa causa. Todo mundo topou, e por causa do apoio de todo mundo, a gente conseguiu traduzir o material e implementar o programa Vozes no segundo semestre de 2019. Então, a gente tem todo o material traduzido, né? Isso, o que é? Então, é um diário para as meninas escreverem durante essas 18 sessões, que é o programa Vozes, e também o guia de facilitação para a pessoa. Então, a gente traduziu todo esse material. E o que é o programa Vozes? O programa Vozes, é a primeira metodologia para falar sobre quebra de ciclo de trauma. Então, quando a gente fala de trauma, a gente não está falando de um braço, a gente não está falando, aquilo me traumatizou, está falando de coisas muito relevantes que aconteceram, principalmente na primeira infância, que geram cicatrizes comportamentais nas pessoas. Sim. E principalmente em mulheres. Então, lugares com alta vulnerabilidade, violência em todos os meios, os círculos de relacionamento delas, escola, dentro de casa, comunidade. Então, tudo isso que vai gerando trauma, que faz ela começar a desenvolver depressão, ansiedade, problemas de disfunção alimentar, e podendo gerar até automutilação e comportamentos suicidas. E daí, depois disso, ela começa, porque isso já é o começo do ciclo, né? O trauma, depois desenvolve esse comportamento, e o outro passo é começar a machucar os outros. Então, se envolver com facções criminosas, relacionamentos abusivos, e assim machucar os outros, né? Reverberando, e até chegar no sistema de justiça. Sim. Que daí é onde que a gente pega elas. Então, que bom, né? Daí... Você pega, tipo... Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Na hora mais fácil. Onde que tá toda cheia de cicatrizes. Sim. Então, esse programa, ele vem para quebrar esse ciclo. Então, o que é? É autoconsciência sobre tudo que aconteceu, falar sobre as coisas, encontrar um lugar para conseguir gerenciar essas emoções, esses impulsos, pensar antes de agir, como tomar decisão, como se comunicar de forma de gerar conexão e não uma comunicação agressiva ou manipuladora, pensar sobre futuro, quais são os seus talentos, habilidades, desenhar um plano para pensar numa jornada da frente. Então, esse programa ele foi desenhado principalmente para ser aplicado em medida socioeducativa em diversos contextos. E a gente viu que os resultados foram incríveis. Só que a PUC fez também uma pesquisa para a gente ter medidas concretas para isso. E o resultado disso, dessas medidas, do que foi esse protótipo, vai ser em junho, com outro seminário, para a gente mostrar bem bonitinho como é que foi, porque assim a gente consegue fazer uma política pública baseada em evidência. Sim. Então não é só porque eu, Renata, falei, gente, é legal, vamos fazer. Que nem muita coisa que as pessoas aceitam fazer, porque elas me conhecem. Sim. E aceitam fazer, mas tem evidência. Então,
Então, pensando também um pouco no meu mestrado aqui, é interessante a gente pegar coisas importantes, mas, ao mesmo tempo, comprovar o porquê elas são importantes. Sim. Então, isso que é o valor. Então, são duas coisas que não são completamente desconectadas, o Activeda do mundo aflora, porque eu tem um pouco de mim em tudo, mas o mundo aflora, ele é bem específico nessa questão da justiça, e principalmente justiça para mulher, para meninas. Sim. E o Activeda, eu trabalho com todos os tipos de público, principalmente na acessibilidade do autoconhecimento e gerar conexão de diálogos. Então eu chamo isso de diálogos internos e externos. Legal. E o que a gente, no Vida Veda, com o Convida e com esse apoio, o que a gente está apoiando, então? O que vai acontecer em 2020 com base no apoio que a gente está dando para vocês? O apoio maravilhoso de vocês vai viabilizar as aulas de yoga da gente, então as aulas do ano inteiro. Então, imagine que a gente dá toda sexta-feira aula, são 2 aulas, toda sexta-feira a gente dá 2 aulas, em torno de 15 meninas em cada turma, e meninas que estão em privação de liberdade. Isso dá em torno de... são, muitas pessoas, que agora não vou fazer a conta de cabeça, mas dá muitas meninas, dá em torno de umas 400 e poucas meninas que têm acesso a um espaço delas para elas se olharem de forma honesta e aprenderem a se gerenciar. Isso de dentro de uma situação das mais difíceis da vida delas, que é privação total de liberdade de escolha, onde elas não podem escolher nada. A única coisa que elas escolhem é estar dentro da aula de yoga ou não. Sim. Então, onde que elas se percebem, para elas, o que é yoga para elas? Yoga para elas é relaxar a mente. Para mim, foi a melhor definição que eu já ouvi de yoga depois de Patanjali. É exatamente a tradução do Patanjali, inclusive, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Exatamente. Então elas entenderam. Sim, né, o totalmente. E elas falam, essa respiração me ajuda para dormir, quando eu estou com ataque de ansiedade. Então tem um benefício que elas levam, é uma ferramenta que é delas, uma vez que elas se apropriam, é delas. Elas podem ir em qualquer contexto. Então isso é maravilhoso. Então, sim, quase 500 meninas sendo beneficiadas por isso, por causa do apoio. E o programa Vozes, primeiro que é a gente mostrar o resultado disso tudo, desse trabalho que vem construindo. Então a gente separa por etapas, porque é um respiro que a gente dá. Então, quando a gente mostra esses resultados para as pessoas oficialmente, numa estrutura de um seminário, onde que a gente também discute quais são as melhores políticas, a gente cria um engajamento no poder de decisão, para quem decide isso. Então, não sou eu, Renata, que vou decidir qual política pública. É o deputado, é o senador, é o secretário de Justiça, independente de qualquer ideologia ou partido político disso, porque para mim não me interessa muito. Se eles estiverem abertos para dialogar e fazer um trabalho que é mais humanizado dentro de um contexto extremamente perverso, eu topo conversar. Sim. Então, porque a mudança é a partir disso. Então, se a gente esperar todas as pessoas que pensam igual a gente estarem numa posição de poder, a gente não vai mudar muita coisa. Então, é esse lugar. Então, a gente vai trazer os resultados, porque a partir disso a gente consegue palpavelmente mostrar como a gente pode transformar isso numa política pública. Isso quer dizer o quê? Colocar essa metodologia acessível para as pessoas, que é o nosso plano de segundo semestre, que é formar as pessoas para aplicarem essa metodologia no Brasil inteiro. Que a gente tem o potencial de, com isso, afetar quantas pessoas? Você tem ideia? Olha, pensando só no sistema de medida socioeducativa, de meninas, elas representam 4,3% da população hoje. Isso, a gente tem 23 mil jovens cumprindo a medida socioeducativa. Agora, pensando, essa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer lugar de alto risco e vulnerabilidade. Claro. Então, abrigos, escolas em lugares de alto risco. Então,
e dentro de, né, pedagogos e psicólogos. Você não precisa ser um psicólogo para aplicar essa metodologia, você só precisa saber lidar com pessoas. Sim. Então pode ser, inclusive nos Estados Unidos e alguns outros lugares, que nem a Colômbia, ele já foi até aplicado por pessoas dentro de uma igreja, dentro de um grupo de alcoólicos anônimos. Então, ela é muito amplo, vasto, o tipo de aplicabilidade que ela tem. O nosso foco principal é transformar dar ferramentas para a medida socioeducativa, porque não tem. Então, mas o contexto que pode ser, isso é o do interesse que as pessoas tiverem disponibilidade para levar, porque isso precisa ser treinado e a metodologia ela é muito bem construída. Então, tem desde o material que você precisa, o que você fala, o que você explica, como é feito os exercícios, tudo está ali. Então, a doutora Stephanie Covington, que é a minha mentora e é parceira nisso, ela fez um trabalho muito bem feito e que está em vários lugares do mundo. Então, a gente não precisa inventar roda. O que for bom, a gente só precisa multiplicar. Então é isso que o Mundo Aflora está fazendo. Maravilhoso. Eu te escuto falando, eu fico arrepiado em todos os pelos do meu corpo, que não são poucos, diga-se passagem, porque eu tenho um pezinho em Portugal forte ali. Eu acho tão incrível, primeiro, vocês existirem e fazerem essas coisas, e segundo, a gente ter a honra de poder apoiar e participar disso. Pessoas, a gente está com as inscrições abertas para o Transforme Sua Saúde, que é um curso que a Rê Mendes dá um módulo, inclusive. Então, se alguma coisa disso faz sentido para vocês querem se aprofundar ainda mais, você tem 8 horas de módulo com a Rê para falar sobre esse tipo de coisas todas. Em 45 minutos é isso aqui, imagina 8 horas. Além de você transformar a sua própria saúde, a saúde da sua família, quando você faz esses cursos, você ainda dá recursos para o Vida Veda apoiar esse tipo de coisas maravilhosas e deixar o nosso departamento social cada vez mais robusto. Muzi, para terminar, se você hoje você é escolhida para ser ministra da Justiça no Brasil, vambora. Renata Mendes, ministra da Justiça, para a gente terminar, o que você faz? Primeiro eu aumento a minha terapia, a terapia que eu faço por semana. Choro, porque eu não sei se seria a minha escolha. Mas eu sou presidente do Brasil e te elegi ministra da Justiça. Muzi, vamos lá. Quero que você mude o Brasil inteiro. O que você faz? Eu acho que acho que o meu grande objetivo com o Instituto Mundo Aflora, que a gente fala muito, é ressignificar um sentido de justiça. Porque eu acho que o Ministério da Justiça hoje, e eu sou bem crítica nesse sentido, pode ser muito mais denominado como o sistema da injustiça. Porque quando não tem como a gente falar sobre justiça, eu preciso de... Quando qualquer pessoa fala sobre justiça, ela está referenciando o que está injusto. Então, e não é esse o propósito do que é justiça. Justiça é algo do que, como que as minhas necessidades são atendidas e as suas também, baseado em leis que acessam todas as pessoas que são ditas que são cidadãs. Então isso é um outro lugar que não é aplicado hoje. Então a gente fala sobre estrutura do Brasil inteiro. Sim. Que a estrutura do Brasil, ela é racista, elitista e patriarcal. E então é complexo. Para mim, uma reforma seria um início de tudo, mas eu acho que eu iria chamar muita gente para participar desse processo, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento nisso, no que seria um Ministério do Justo, porque o que é justo, né? O que é justo dentro de tanto repertório que foi vivido dentro de uma história do Brasil? O que é justo? Sim. A gente muda o nome, Muzi, para Ministério da Transformação Social e pronto. E aí você manda brasa. Das transformações, né? De que
E onde que todo mundo tem que ser ouvido? Eu acho que esse que é o lugar, né? Porque quando a gente fala sobre segurança, quem quer se proteger de quem? Sim. Né? Então, e as leis são baseadas e construídas nisso. Então, tá bem dodói. A gente sabe que o nosso país está bem doentinho. E Então as nossas situações também. isso só significa que tem muito trabalho pra gente pela frente, Muzinha. Não para não, que a Sim, gente tem muita sim. coisa pra fazer e eu conto com o apoio de todos vocês. O link pra você se inscrever no curso, saber mais sobre o curso, se inscrever, a gente vai botar aqui embaixo. Se você tá até agora com a gente aqui, aperta um like e compartilha esse vídeo com todo mundo no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu onde você quiser. As pessoas precisam saber disso. Isso aqui é um movimento e vocês estão todas convidadas para participarem de forma totalmente ativa. A gente precisa da ajuda de todo mundo, né, moça? A gente só quer transformar a porra toda. Então, né? Ninguém muda nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, tem um quê de glamour de estar encabeçando algumas coisas, mas é bem ilusório, porque por detrás do Matheus tem uma equipe gigante que faz tudo acontecer. Atrás não digo nem atrás, mas ao meu lado tem milhares de pessoas que, por exemplo, me possibilitam estar 2 meses fora do Brasil para estudar isso e manter a roda girando. Então, fora todo mundo que já apoiou e fez eu chegar onde que eu tô, porque muita gente confiou e viu alguma coisa que eu tinha para acrescentar e deu um ato de coragem ali, me indicando, me referenciando, me dando espaço para falar, e mesmo que isso tinha uma carga que podia dar ruim. Então, tinha um ato de confiança em relação a isso, e eu valido muito os atos de confiança em relação às coisas que eu acredito e os suportes, os apoios que eu recebo, porque sem isso eu não teria chegado a um nada do que eu fiz se eu não tivesse apoio de tantas milhares de pessoas, no qual eu tenho anotado o nome de todo mundo. Maravilhoso. Perfeito. Gente, eu vou botar aqui nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo, os links para vocês conhecerem o Projeto Mundo Aflora, o Activeda. Se você botar Activeda no Google, vocês encontram tudo que vocês precisam saber. E eu vou botar o link também do Transforme Sua Saúde, que é o curso que eu dou junto com a Rei, mais 8 outras pessoas que tão incríveis quanto a gente. Então, fiquem à vontade. Rê, obrigado, te amo, tamo junto. A gente se vê em breve. Bom dia pra você de estudos aí. Obrigado pela presença de todos. Obrigada por toda a flexibilidade aí dentro das minhas restrições de horário aqui. Imagina. E a tua equipe também que foi bem paciente comigo. Foi um prazer absoluto, gente. Um beijo pra todo mundo. Gente. Solta Beijo, obrigada. Vinheta.